Olá, já estamos ao vivo. Estou animada para a nossa conversa hoje. Mais um Filhos em Foco. Boa noite, Torres Educa. Seja bem-vinda. Eu entrei 2 minutinhos antes. Alice. Já estamos aqui aguardando as pessoas chegarem. Vamos conversar um pouquinho sobre estratégias de disciplina. Esse assunto rendeu essa semana nas redes sociais, muitas perguntas, e achei que era oportuno trazer aqui para a gente conversar, bater um papo, porque realmente traz muitas dúvidas, né? Como corrigir meu filho, como discipliná-lo, como estabelecer limites, que ferramenta eu uso, qual não uso. É um tema polêmico, delicado, mas importante da gente conversar. Gente, então vamos começar, né? Primeiro dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Eu realmente creio que Deus me entregou um propósito, um chamado. Então, é com muito temor que eu venho aqui hoje para compartilhar desse tema, que eu sei que ele é muito delicado. Quando a gente fala de estratégia, de disciplina, a gente fala de paradigmas, né, de crenças, às vezes, muito enraizadas. E, às vezes, é um tema que causa muito debate, causa muita polêmica. Então, meu intuito aqui não é polemizar nada, né, mas eu vou me posicionar porque eu tenho vivido experiências concretas aqui no meu maternar. O que eu vou falar aqui hoje é do que eu tenho vivido, né, na minha vida com Deus, na minha vida familiar. Isso tem algo que mais me transformou até hoje, é a maternidade. Se tem algo que Deus tem usado para transformar a minha vida, são as minhas filhas, né, a minha família. Eu tenho me tornado uma pessoa melhor a cada dia por elas, para elas. E sou muito grata a Deus, porque Ele tem me propiciado experimentar uma relação muito próxima, de muito respeito, de muita conexão, não perfeita, né? Tenho as minhas falhas, as meninas também, não sou a mãe perfeita, não tenho filhas perfeitas, mas é com elas que eu aprendo diariamente. E essa decisão que eu tomei de um dia, me colocar nesse lugar de aprendiz, tem me feito muito bem, eu continuo aprendendo, me considero uma eterna aprendiz em relação a essa grande missão que a gente tem aí de educar, sejam filhos próprios nossos, né, mas os filhos também espirituais, quando a gente está falando aqui no meio cristão, a gente também tem filhos para além, né, da ordem biológica, então a gente precisa aprender como cuidar das pessoas, como estabelecer relações, né, com conexão, com respeito, com empatia, e tenho aprendido ferramentas, e é isso que eu quero compartilhar com vocês, né, para quem não me conhece ainda, talvez a primeira vez que está aqui me assistindo, me ouvindo, eu sou a Nina, e eu sou mãe de duas, tenho a Alice e a Luísa. A Alice hoje está com 7 anos, a Luísa está com 3. E eu aprendi, né, muita coisa na graduação, porque eu me formei como terapeuta ocupacional, fiz mestrado em educação, então eu tenho uma bagagem teórica aí que eu me aprofundei nessa área aí do desenvolvimento humano, da neurociência, dos estágios do desenvolvimento, né, da criança. Mas foi com as meninas que eu realmente mergulhei nessa área específica da parentalidade, foi aqui que eu me encontrei, e eu digo que eu vou continuar, né, propagando aquilo que eu acredito, aquilo que eu entendo que vale a pena, né, uma bandeira ser carregada, que é essa educação respeitosa. A nossa geração precisa disso, né, de ferramentas que nos levem a lugares de mais conexão, de olhar o outro de verdade. E construir isso com os nossos filhos é algo que nos enriquece muito. Então, para quem está aqui, esse é o meu convite, para a gente se abrir. E não quer dizer que eu sou a dona da verdade, que tudo que eu vou falar aqui é a verdade, é o certo, é o correto, mas é aquilo que eu tenho experimentado, né? E eu acredito que pode, assim como trouxe transformações na minha vida, na vida da minha família, pode trazer para a sua casa aí também. Talvez, eu não sei o que vocês estão passando nesse momento aí tão conturbado, de muitos desafios, de muitas tensões nos relacionamentos, né, entre pais e filhos. E o que fazer, Nina? O que fazer na hora de corrigi-los, na hora de discipliná-los, né? Não é a melhor hora, quando a gente está ali pensando no que fazer para corrigir os nossos filhos, muitas vezes a gente está ali, às vezes com raiva, às vezes estressado, às vezes irritado. Então,
a gente tem que pensar antecipadamente, a gente tem que ser proativo. E por isso que a gente está aqui hoje, para conversar, para esclarecer, para ampliar repertório, porque a gente precisa aumentar a nossa caixinha de ferramentas para educar as crianças com mais respeito, porque se a gente deixar no calor do momento, a gente vai apenas no piloto automático, e aí pode dar ruim, né? A gente pode não conseguir ensinar para ele aquilo que a gente deseja, às vezes a gente acaba ensinando o contrário, né? Então, vamos conversar um pouquinho para a gente ter clareza das nossas ações, das nossas intenções. E é isso, né? Então, e para quem, acho que eu não contei na minha história, além de toda a minha trajetória aí de formação, do maternar também, eu também sou cristã, e amo a Bíblia, considero a Bíblia como a palavra de Deus na minha vida, como uma referência, como um norte, como um manual que Deus nos deixou. Então, eu também pauto o meu maternar, e tudo aquilo que eu ensino, eu acredito que converge para a palavra de Deus. Então, tudo que eu vou compartilhar aqui hoje é porque eu acredito que está dentro dos princípios bíblicos também para uma educação cristã. Então, a gente vai tentar compartilhar, trocar ideias. Se vocês tiverem dúvidas, o objetivo da live é esse. Então, fiquem à vontade, comentem, mandem as perguntas. Vai ser um prazer a gente interagir por aqui. E antes da gente entrar no assunto de fato, eu queria fazer uma oração, porque, como eu disse, é um tema que traz muito temor ao meu coração. Eu sei que a forma como a gente escolhe ensinar os nossos filhos pode trazer marcas para a vida inteira deles, e eu acredito muito que as nossas crianças, né, elas merecem uma infância pela qual elas não tenham que sobreviver no futuro, mas que elas alcancem o potencial máximo delas, que elas se tornem quem Deus a chamou para ser, e que a gente seja cooperadores nessa tarefa, né, que a gente não cause traumas, que a gente não leve estigmas, rótulos, né, que a gente não cause nenhum problema, nenhum impedimento para que eles, né, voem voos altos na vida deles e alcance esse lugar que Deus os chamou. Então, esse é meu objetivo, e eu queria fazer uma oração, né? Se você talvez não seja cristão, não esteja habituado, mas como eu defini, né, o meu canal pessoal aqui para falar para os pais cristãos, eu queria convidar o Espírito Santo de Deus para estar aqui com a gente nessa conversa, para ele conduzir, para que eu não venha falar de mim, mas que eu venha falar algo que realmente vai gerar transformação aí na sua casa. Esse é o meu objetivo, né, enquanto educadora parental, enquanto profissional, enquanto cristã, enquanto serva de Deus. Pai, eu queria te agradecer, Pai, pela oportunidade de compartilhar aquilo que o Senhor tem me ensinado, aquilo que eu tenho vivido aqui na minha casa, aquilo que eu tenho aprendido diariamente com o Senhor, com as minhas filhas, com meu esposo. E que bom, Pai, que o Senhor tem me dado a oportunidade para aumentar a minha voz, Pai, de poder levar, Deus, essas boas novas do Teu Evangelho, da Tua Palavra, a outras famílias, a outras casas, Pai. Vivemos tempos difíceis e carecemos da Tua graça, Pai, para educar com sabedoria os nossos filhos. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor esteja à vontade aqui, nesse momento, Pai, nessa live, para falar aos nossos corações, Deus, para abrir os nossos olhos, para nos dar entendimento, Pai. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Então, é isso, né, gente? Eu vou começar, então, falando do conceito de disciplina, já que eu vim falar com você sobre estratégias de disciplina, né? O que é a tal disciplina? Acho que é bom a gente começar do começo. E eu fiz essa pergunta no meu stories, né? O que vem na sua cabeça? Né? A Nath, puder compartilhar, a Nath tem uma apresentação, ela trouxe algumas palavras aí que as pessoas responderam ao longo dessa semana. Na verdade, ficou 24 horas lá as perguntinhas. Teve bastante gente participando, compartilhando. E aí, o que vem na sua mente quando... eu não estou enxergando. Deixa eu ver, vou mudar aqui a tela para poder enxergar. O que vem na sua mente quando você escuta a palavra disciplina? Aí veio palavras, né, como organização, como ordem, como rigor, como padronização, tem coisas boas aí da disciplina, e veio também as questões, né, a punição, o castigo, o que mais, Nath, que apareceu aí? Veio a questão do bater, né, do punir, do tirar
privilégios, né, o cantinho do pensamento, veio algumas estratégias aí, e as pessoas, né, são as estratégias mais comuns que a gente vê, né, os pais utilizam-se muito de punição quando pensa em disciplina, tá? Pode tirar a apresentação. E aí há uma confusão muito grande em torno desse tema, né? Disciplina. Será que disciplina equivale à punição ou não? Né? E, na verdade, a disciplina, por mais que ela remeta, né, a esse rigor, a essa ordem, a essa imposição de limites ali, às vezes à força, né? Teve gente que falou até de algo no tom meio militar, né? Lembra do militarismo, daquela rigidez. A disciplina, ela tem um outro significado, né? Ela vem do latim disciplina e discípulos, né? A disciplina que quer dizer ensino, treinamento e educação, né? E o discípulos que quer dizer o discípulo que a gente conhece lá da Bíblia e aluno, aquele que aprende, aquele que é aprendiz. Então, o sentido real da disciplina não é punir, né? Não é usar de violência, usar de força, de rigidez, mas é ensinar, é transmitir um conhecimento a um aprendiz, né? No caso, no contexto da educação parental, a gente falar dos nossos filhos, né? Eles que são os nossos pequenos ou grandinhos aprendizes que a gente tem aí para poder discipular, para poder ensinar, né? Então, a primeira coisa é desmistificar. Disciplina não é punição, né? A gente tirar disso, porque quando fala disciplina, a vara da disciplina, então a gente sente aquele peso da palavra, mas não é. Disciplina é algo bom, é algo, né, que está relacionado ao aprendizado. E aí, como eu disse, então, né, as estratégias que vieram acompanhadas, né, nas respostas, dizem muito dessa ideia punitiva. Quando eu pergunto quais estratégias de disciplina vocês usam para educar as crianças, aí veio o cantinho do pensamento, retirada de privilégio, veio bater, veio punir, e eu me pergunto, gente, se a disciplina é ensino, por que a gente usa prioritariamente essas estratégias punitivas? Claro que apareceu a conversa, o diálogo, mas em maior peso veio essas estratégias tradicionais aí, que envolvem a punição, que envolvem o castigo. Então, a gente precisa entender, né, separar uma coisa da outra e pensar como disciplinar de verdade, ensinando os nossos filhos, né? E tem uma frase que eu gosto muito, da doutora Jane Nelson, que ela fala o seguinte: de onde tiramos a absurda ideia de que para as crianças agirem melhor, antes elas precisam se sentir pior, né? Que absurdo é esse? Onde que nós tiramos essa ideia que para ensinar, que para disciplinar, que para estabelecer os limites, a gente tem que fazer a criança se sentir mal primeiro, para ela agir melhor? Às vezes, quando a gente para pensar, fala, gente, como assim, né? Ela vai se sentir mal e aí ela vai agir melhor? E, na verdade, é o contrário. As crianças, os adolescentes e mesmo nós, adultos, a gente age melhor quando a gente se sente bem, né? Pensa aí no seu dia a dia, quando você está bem, você fica motivado a agir bem também. Então, com as crianças é a mesma coisa. Muitas vezes, as estratégias que a gente tem utilizado, né, esse caráter punitivo, acabam induzindo as nossas crianças a agirem pior ainda, né? Elas se sentem mal, elas se sentem desmotivadas, elas desacreditam em si mesmas, e aí elas agem mal, porque, eu sou ruim mesmo, às vezes eu até incorporo essa ideia de que elas são más. Então, acho que é um conceito importante da gente aprofundar, não sei se faz sentido para vocês, se vocês já tinham parado para pensar nesse significado da palavra. E aí, uma outra coisa que eu queria, antes de falar dessa estratégia, que eu vou... o assunto hoje é muito extenso, são várias estratégias que eu me propus a conversar com vocês, e eu vou dividir elas em 2 blocos, tá? Em blocos das punições e das recompensas, que a maioria das estratégias que a gente usa ou tá, né, como punição ou como recompensa. E eu vou explicar cada uma delas. Talvez a gente tenha que fazer uma live número 2 para poder aprofundar um pouco mais, porque hoje eu vou passear, né, talvez mais superficialmente, mas é um assunto que vale a pena a gente aprofundar. Então, talvez eu não dê conta de falar tudo aqui, viu, gente? Mas podem mandar as perguntas, se precisar, a gente continua numa próxima quinta-feira, tá? E aí, um outro conceito que eu queria trabalhar com vocês também, antes de entrar nas ferramentas em si, é a questão do locus de controle. Como assim locus de controle, Nina?
quando a gente fala em ensinar os nossos filhos, né, em fazê-los aprender lições e desenvolver habilidades de vida, a gente fala em locus, né? Como que eu estou ensinando o meu filho? Eu estou agindo no locus externo ou no locus interno? O que é o locus externo? Locus externo é quando o adulto está ali o tempo todo no controle, no comando. É quando a gente usa essas estratégias tradicionais aí que a gente vê da punição e da recompensa. O adulto, ele oferece a recompensa para a criança agir mal, então é um regulador externo a recompensa, ou oferece o castigo quando ele age mal, para inibir o mau comportamento. Então, eu uso a recompensa para estimular o que eu quero que ele faça, né, para levar ele a agir bem, ou eu uso a punição para inibir o mau comportamento. Então, todos esses dois grupos de estratégias agem no locus externo de regulação. Agora, quando eu falo de uma verdadeira disciplina, né, naquela que a criança aprende, que ela desenvolve as habilidades de vida, a gente está falando de um locus interno de controle. Não é o adulto que fica ali oferecendo ou o castigo ou a recompensa para ela agir, para ela tomar a decisão. Eu vou ensinar o meu filho a tomar boas decisões, a fazer boas escolhas, a agir bem, porque ele entende a importância dele agir bem, né? Que ele sabe que o certo é certo, que o honesto é honesto, que os valores são aqueles, né? Que isso é parte do núcleo familiar que ele convive, que a contribuição, que a cooperação é algo necessário, que o que ele faz afeta as pessoas à sua volta, que ele precisa ter empatia, que ele precisa ser generoso, porque isso é bom. Ele não vai agir, né, pelo medo da punição ou pelo interesse em relação à recompensa. Então, esse é um aspecto assim que a gente tem que pensar antes de adentrar em todas as estratégias que eu vou falar, porque isso já nos adianta um pouco. Será que realmente, né, quando eu uso, né, o castigo, quando eu bato no meu filho, quando eu obrigo ele a ficar ali pensando no cantinho, quando eu ofereço recompensas que inicialmente até parecem, né, como coisas boas que motivam ele a agir, será que ele está aprendendo valores e habilidades de vida? Eu gosto de fazer um exercício, quando eu fazia os eventos presenciais, eu usava muito essa dinâmica, né? Eu pedia aos pais, vocês podem fazer agora comigo. Feche os olhos aí, né? Quem está aí e puder fazer isso, feche os olhos. E imagine seu filho, né, já adulto, ele está lá com volta dos seus 25 anos de idade, ele já formou, já está no emprego, com a vida estável, e aí ele liga, mãe, pai, estou indo visitar vocês esse fim de semana, e você está abrindo a porta ali para ele chegar toda feliz, e você olha para aquele rapaz ou para aquela moça ali na sua frente, quais habilidades de vida você deseja que ele tenha desenvolvido? Aí os pais abrem os olhos, podem abrir os olhos agora, se quiserem comentar aqui no chat, pode colocar, o que você imaginou? Quais habilidades de vida, quais características você quer encontrar nesse filho aí, já adulto, já crescido, e o que você quer falar? Nossa, eu ajudei meu filho a aprender tais coisas, ele é um ser humano que é generoso, altruísta, o que mais? Podem colocar aí no chat para mim, o que vocês conseguiram imaginar aí, ao idealizar esse filho aí já grande, chegando na casa de vocês. Aparece muito a questão da honestidade, do caráter, da alegria, do respeito, da responsabilidade, da ousadia, da persistência, né, que muitas vezes na infância a gente chama as crianças de desobedientes, mas a gente quer filhos, né, que seja, e lá na vida adulta a gente fala que é persistência, né, que é determinação. A gente tem que achar o equilíbrio nessa questão também, porque às vezes a gente quer que a criança esteja sempre ali obediente, passiva, né, faça tudo o que eu quero, mas será que eu estou desenvolvendo a habilidade de vida, né, que eu desejo, que é a determinação, que é saber tomar decisões, resolver problemas? Então, a gente tem que pensar, será que o que eu estou fazendo hoje, que as estratégias de disciplina que eu estou adotando na minha casa hoje, estão ensinando essas habilidades de vida que eu tanto almejo para eles? Será que quando eu bato no meu filho, eu estou ensinando essas habilidades de vida? Será que quando eu retiro um privilégio, quando eu ponho ele de castigo, quando eu dou um sermão, será que eu estou ensinando habilidade de vida?
Será que quando eu barganho o comportamento dele ali num quadrinho de recompensa, né, em troca das estrelinhas, ele faz o que eu quero? O que eu estou ensinando para o meu filho? A longo prazo, né? Porque às vezes no curto prazo ele está cumprindo a tarefa que eu quero que ele faça. Mas o que eu estou ensinando a longo prazo? A gente vai pensar um pouquinho a fundo sobre isso, né? Porque quando a gente fala de disciplina, a gente fala de uma construção, né? Ao longo da vida. Então, e às vezes nós pais queremos soluções imediatistas. A gente quer resolver o problema ali na hora, custe o que custar, eu não aguento mais esse menino fazer isso e eu tenho que acabar com esse mau comportamento. E como eu já disse em algumas lives, em alguns vídeos meus, o mau comportamento que a gente vê é apenas a ponta do problema, né? Pensa no iceberg aí, e o mau comportamento do seu filho é apenas um pedacinho do problema. A maior parte dele está ali debaixo da superfície. E as estratégias de disciplina que usam esse locus externo de controle, né, que atuam no locus externo da criança, elas vão atuar só nessa parte superficial, elas não vão tratar a raiz do problema, elas não vão ensinar os seus filhos a agirem bem, porque eles entendem que o bom é bom, né, que os valores e as habilidades de vida. Ficou claro até aqui? Né, se tiver dúvidas, se tiverem algum comentário, puderem também compartilhar com outras pessoas, manda a setinha, né? A gente vai falar aqui hoje sobre a punição física, vamos falar sobre a vara na Bíblia, esse é um assunto que traz muita dúvida, então compartilha aí com o pai, com a mamãe que você conhece. Então é isso, nós temos que pensar a longo prazo. E entrando então agora no primeiro bloco das estratégias de ferramenta, que são as punições, eu queria pensar, né, as punições ou castigos, né, são estratégias que envolvem algum tipo de sofrimento, né? Quando a gente fala em punição, em castigo, a gente fala em uma pena a alguém que é culpado de algo. Então, meu filho, ele fez algo errado e eu entendo que ele merece uma pena, um castigo, um sofrimento para que ele aprenda uma lição, para que ele, enfim. Então, a gente às vezes quer eliminar o mau comportamento punindo, penalizando os nossos filhos. E aí tem vários tipos de castigos, né? A gente tem os castigos físicos, que tradicionalmente aí a gente vê ainda muito presente na nossa cultura aqui no Brasil, por mais que a gente tenha uma lei que proíbe qualquer tipo de castigo físico, né? Qualquer palmada, a lei Menino Bernardo, que foi instaurada em 2014, é parte da cultura do Brasil, né? A gente vê muitas famílias que optam por não bater, mas ainda é algo muito enraizado, que vem de vários séculos aí, em que a criança não é vista como um sujeito de direitos, né, e ela, assim como os escravos, assim como as mulheres, normalmente os castigos eles recaem sobre esse grupo de minorias, né, das pessoas que têm menos voz, menos vez, e as crianças são uma delas, né, elas não conseguem se autodefender, então elas ficam vulneráveis. Então, muitas vezes a gente não sabe o que se passa dentro das casas, né? Às vezes a gente pode ouvir uns gritos na vizinhança, mas a gente não sabe o que se passa. A criança, muitas vezes, ela não tem como, né, pedir socorro, porque ela está ali dependente daqueles adultos, e muitas vezes elas sofrem, né, punições, castigos que são realmente muito danosos, né? Algo que a gente precisa denunciar, a gente precisa levantar a nossa voz mesmo, porque não é algo aceitável. A gente vê aí no noticiário, né? Outro dia eu postei um texto sobre o Henry, né, tá aí no meu Instagram, somos todos culpados, né, porque a gente normaliza a violência, né, no nosso meio, e aí quando vem uma barbárie, a gente vai lá e demoniza o pai, demoniza a mãe, o padrasto, né, e a mãe, enfim, a gente adora achar culpados. Mas qual que é a nossa parcela? Será que a gente tem normalizado a violência? Será que a gente tem achado que, uma criança gritando lá, ele deve ter aprontado uma e tá tudo bem, faz parte da educação? Então, enfim, além do castigo físico, né, que eu vou explicar para vocês, né, com base na palavra, né, na Bíblia, eu vou chegar lá daqui a pouquinho, e eu vou explicar por que eu sou contra o castigo físico, tá? Não sou contra a vara, mas sou contra o castigo físico, daqui a pouco eu explico. A gente tem também os castigos restritivos, são aqueles castigos, né, que retiram o privilégio. Então você não fez a tarefa e você vai ficar sem o telefone. Não comeu a sobremesa, então não comeu a comida toda e vai ficar sem a sobremesa. Então, a gente vai colocando sanções ali, né, em caráter de restrições. Tem os castigos impositivos, que é você
submeter, né, a criança a alguma coisa penosa, exigir dela que ela fique ali em posições constrangedoras, né? A gente via muito isso em sala de aula, a criança ficava lá no cantinho em pé, né, passando uma vergonha pública ali. Quem aqui, né, meu pai, acho que minha mãe, não sei, essa coisa de ajoelhar no milho, tudo isso são castigos impositivos, e tem os castigos humilhantes, né, que também compreendem os abusos verbais, as ameaças, a intimidação, às vezes até aquele olhar, né, você nem gritar com seu filho, nem bater nele, mas você olha com o olho que intimida, que ameaça, né, isso também é violência. Se a gente provoca medo, dor, vergonha, tudo isso entra nesse pacote aí do castigo, da punição. E a gente precisa estar atento, porque a gente está tão habituado na nossa cultura e a gente faz isso com os nossos filhos sem perceber. Mas e aí, Nina? Qual que é o problema, né? Todo mundo, eu aprendi assim, eu fui criado desse jeito, eu ouço muito isso. E por que eu tenho que fazer diferente agora? Eu sou uma pessoa de bem, eu realmente acredito que você, né, conseguiu ser uma pessoa bem-sucedida, né, mesmo sendo criada com essas estratégias aí, muitas vezes com o castigo, com a punição. Mas uma coisa eu falo, você nunca saberá quem você seria se você tivesse tido uma criação diferente, né? Muitas vezes a gente está aí lidando com questões, né? E tendo que trabalhar coisas em terapia, ou às vezes reproduzindo comportamentos que não são saudáveis nos nossos relacionamentos. Às vezes a gente lida com questões, né, de baixa autoestima, a gente nem sabe de onde vem. Então, eu entendo que nós podemos ter sobrevivido, né, à criação que tivemos, não culpamos, né, eu não culpo a geração anterior, porque elas não tinham recursos, né, informações, elas fizeram o melhor, né, os nossos pais fizeram o melhor que puderam com os recursos que eles tinham. Então aqui não é para julgar, para detonar a criação que a gente recebeu muita coisa boa, mas eu acredito que nós podemos fazer melhor ainda para os nossos filhos. Então a gente precisa estar atento, né, ao que Deus tem nos falado mesmo, né? De olhar não só para aquilo que a cultura diz que é normal, mas qual que é a cultura de Jesus? Qual que é a cultura do reino? O que Jesus faria no meu lugar enquanto pai e mãe? Será que ele bateria? Será que ele ameaçaria? Será que ele castigaria, humilharia uma criança? Então, eu acho que essa é a grande pergunta, né? Será que Jesus disciplinaria o meu filho do jeito que eu tenho feito hoje? E aí a gente tem alguns problemas, né? A doutora Jane Nelson, ela sintetiza isso de uma forma muito didática, que são os efeitos das punições. Toda punição, seja ela, né, física, restritiva, impositiva, retirada de privilégios, o que ela causa? Né? Qualquer tipo de castigo, de punição, causa 4 R's. Né? O primeiro R é o ressentimento. Algumas crianças elas vão reagir, né, se sentindo magoada, entristecida, aquele sentimento de que, isso não é justo, por que ela está fazendo isso comigo? Então vem uma mágoa, né, um ressentimento. O segundo R é o de retaliação. Outras crianças, outros adolescentes, eles podem se sentir tão feridos que aí eles vão querer ferir de volta. Então, mas você fez isso comigo, você vai ver, eu vou fazer pior da próxima vez. Então, muitas vezes a gente está, sem perceber, contribuindo para que os nossos filhos ajam pior ainda, né? A rebeldia, né? Quantas vezes a gente impõe algum castigo, impõe alguma coisa e a criança ou o adolescente, ele vem com uma disputa de poder mesmo, ele quer mostrar que não é você que manda, ele vai fazer do jeito dele mesmo, e aí entra, né, a gente tende só a piorar, porque às vezes a nossa imposição não funciona e a gente vai querer um castigo mais forte, né, um castigo pior, e aí a gente pode chegar em extremos aí perigosos, né, não saudáveis, e perdendo a conexão, né, gente, que é a coisa mais preciosa, que é a conexão entre você e seu filho, né, não perca isso por nada, né, existem ferramentas que você vai conseguir construir com ele, estabelecer os limites claros sem perder essa conexão, né, e que não vai provocar essa rebeldia, que é o terceiro R que eu falei. E o quarto R é o recuo. Tem crianças que elas não partem para cima, elas não revoltam, elas não desafiam, mas elas se recuam. E o recuo ele pode acontecer de 2 formas. Na dissimulação, que é a mentira, porque ela fala, o meu pai me pune, então o que eu vou fazer? Eu não vou contar quando eu errar, eu vou esconder o meu erro, eu vou mentir, né? Eu vou tentar fazer de tudo para não ser pego. E o outro recuo é aquela criança que muitas vezes a gente chama de, nossa, mas ele é tão bonzinho, ele não desobedece, ele não faz nada de errado, ele é um santo. Mas às vezes a criança,
ela fica tão passiva ali naquele lugar, de medo de desagradar o outro, que ela se anula, sabe? Ela não tem voz, ela não tem vez. Quantos adultos foram criados assim, né? Com essa exigência, com essa imposição dessa obediência cega, né? Não estou falando que a obediência é ruim, mas essa obediência passiva aí, que passa por cima da criança como ser humano, né? Como indivíduo, que tem vez, que tem voz também. Eles não vão ocupar o lugar de liderança na nossa casa, porque se isso acontecer é uma inversão de valores. Nós somos a liderança, nós somos a autoridade na nossa casa, mas nós podemos e devemos ouvir os nossos filhos. Jesus, ele manifestou isso claramente quando ninguém queria dar voz às crianças ali, todo mundo queria espantar as crianças, porque criança atrapalha, criança não pode falar, criança não pode chegar perto, e Jesus fez o quê? Ele falou, vinde a mim, ele pegou elas no colo, ele disse para todo mundo ali naquele gesto, falou, olha, elas são importantes, inclusive é com elas que vocês têm que aprender para poder entrar no reino dos céus, então por que eu não vou ouvir o meu filho? Por que eu não vou aprender com ele também? E vou colocar ele nesse lugar de submissão aí passiva, né? De sujeitá-lo a uma obediência cega, achando que isso é o normal, e não é. Nossos filhos, eles vão questionar muitas vezes, eles vão dizer que eles não querem fazer, e isso é parte do desenvolvimento, e a gente vai ali lapidando, sendo margem, né? Eu gosto muito dessa analogia com o rio, né? Você coloca o limite, não de forma ali rígida, mas com um rio que tem suas margens, e você vai ali delimitando, construindo esses limites junto com ele. Então, é um processo. E, como eu disse aqui, as punições, sejam elas de quais tipos forem, causam, geralmente, essas 4 reações aqui, tá? Então, eu entendo que não é isso que você deseja com o seu filho a longo prazo. Então, a gente tem que pensar em outras estratégias. E tem vários estudos, gente. Eu poderia ficar aqui, só que a nossa live não dá para trazer todos os elementos. Daria para ficar uma live só falando dos efeitos da punição com vocês. Tem muitos estudos da neurociência comprovados, estudos longitudinais que mostram as crianças que receberam castigo na infância, como que elas se desenvolveram, como que elas chegaram na adolescência. Há um risco muito maior de envolvimento com drogas, de doenças mentais, de depressão, uma série de problemas de comportamento, a chance maior de se colocarem em relacionamentos abusivos, porque elas apanham dentro de casa, elas recebem broncas o tempo todo dos pais, elas ficam nesse lugar aí, né, de humilhação, de vergonha, e aí elas são as mais propensas a aceitarem, né, num casamento, num outro relacionamento, relacionamentos abusivos também. Então, é uma cultura que a gente tem que eliminar, se a gente quer criar adultos resilientes, com inteligência emocional, a gente precisa pensar o que eu preciso fazer de diferente, porque não dá para a gente só reproduzir, a gente vive num mundo que né, exige de nós, né, habilidades novas. Hoje, o mais o mercado de trabalho pede é o quê? Né? Você tem que preparar seu filho para passar numa prova, para marcar X? Não, ele precisa de habilidades socioemocionais, e isso a gente vai desenvolver principalmente em casa, não dá para delegar isso só para a escola, muito menos só para a igreja, no dia a dia, no seu relacionamento. Agora, se qualquer coisa que seu filho faz, é bronca, é castigo, é punição, o que ele está aprendendo? Ele está aprendendo a resolver problemas? Ele está aprendendo a reparar algum erro? Não está. Ele está só desenvolvendo esses 4 R's aí, ficando com raiva, ressentido, recuando, enfim. Então, tem vários fatores aí, né, que nos dizem para a gente não punir. E aí vem a grande pergunta, que é em relação à vara. Mas, Nina, e a vara? A Bíblia fala que nós não devemos reter a vara da disciplina. Então, gente, a vara, né? A Bíblia fala que a gente não deve reter a vara para os nossos filhos. E aí? O que a gente faz, né? A vara é para bater, não é para bater? Esse é o grande dilema de muitos pais, inclusive cristãos, que, né, chegam para mim e perguntam, tudo bem, essa coisa de educação respeitosa e tudo, mas e lá em Provérbios, né, que diz que a vara da correção dá sabedoria, que a criança entrega a si mesma e envergonha a sua mãe, o que retém a vara aborrece o seu filho. A gente pode citar vários provérbios aqui que utilizam desse termo vara. E aí, a gente tem que pegar a origem da palavra, né? Eu fiz esse exercício já tem um tempo que, logo quando eu me deparei com a questão da disciplina positiva, da educação respeitosa, e esse questionamento também eu passei por ele, né? Porque eu já participei de cultos em que pastores ali ensinavam como bater no seu filho.
como que dá uma palmada saudável, né? Até o jeito de colocar a criança, eu já assisti isso dentro de igreja. Então, você pegar os livros cristãos, a maioria, né, não vou generalizar todos, mas grande parte deles defendem o castigo físico ainda. Então, o que eu vou dizer aqui, eu sei que é um campo delicado, como eu disse, eu não estou me colocando aqui como dona da verdade, mas a gente tem que ampliar a nossa visão, e aí a gente vai lá na origem da palavra, né? E primeiro que o livro de Provérbios, ele foi escrito lá na língua hebraica, né? E o termo no hebraico que traduz vara é shebé. E o shebé, ele tem vários significados, né? E a primeira delas, né, que eu gostaria de enfatizar aqui, é a questão da autoridade. A vara, que significa, né, o cedro, o bastão. Na Bíblia tem várias passagens ali que o shebé remete à vara de Moisés, a vara de Arão, que representa ali como se fosse um cetro, e naquela cultura tinha um peso muito grande, né, a vara, né, a pessoa poderia ser identificada pela sua própria vara, então era um símbolo ali muito importante para denotar autoridade. É claro que, Nina, mas em alguns contextos, naquele período, era usado a vara também para o castigo físico? Era, né, mas aí a gente vai chegar nesse caminho ainda, eu vou construir esse pensamento aqui com vocês, porque a gente tem que olhar a Bíblia como um todo. E aí tem gente que me questiona, Nina, mas não pode ter interpretação, é o que está ali e tem que ser literal. E aí eu vou te perguntar, tem versículos na Bíblia, Jesus falou o seguinte, se seu olho te faz pecar, arranca-o fora. Se sua mão te faz pecar, arranca-la fora. Tem alguém arrancando o olho, arrancando a mão porque pecou? Eu sei que é um exemplo exagerado, esdrúxulo, né? Mas a gente tem que olhar o texto, isso eu aprendi desde pequenininha dentro da igreja, que a gente tem que olhar o texto dentro do contexto, porque texto sem contexto, ele vira pretexto. E eu tenho visto muitos cristãos, né, usando o versículo de Provérbios ali de forma literal, de forma, né, de usar a vara para bater, para machucar, para agredir, né, para deixar marcas nas crianças, porque estão sem olhar o contexto, né, sem olhar a Bíblia como um todo, qual que é a mensagem que Jesus nos deixa, né, que a palavra de Deus, de uma forma completa, nos dá, né, e nesse sentido, né, da autoridade, a vara, ela é um instrumento para guiar, para orientar, para caminhar juntos, né, a gente vê, inclusive, lá no Salmo 23, e esse mesmo termo shebé, que significa vara, quando o salmista diz lá, né, a tua vara e o teu cajado me consolam. A gente não lê essa passagem pensando num Deus que está lá agredindo as suas ovelhas, um pastor que está lá agredindo e batendo nas ovelhas para conduzi-las. Não, é com mansidão, é com brandura. Então, a gente tem que entender, né, que eu acredito, né, e eu creio que é esse o sentido que a gente tem que usar, a vara da disciplina. E por isso que eu falo, eu não sou contra a vara. E aí as pessoas se assustam, como assim? A Nina que prega tanto, né? A não punição, a não recompensa, o não castigo físico, ela acredita na vara, eu acredito na vara. Eu uso a vara da disciplina dentro da minha casa, mas é a vara da autoridade, de educar os meus filhos com responsabilidade, com limites, mas também com gentileza, com firmeza e gentileza ao mesmo tempo. É possível. E quando a gente olha para Jesus, né, a gente sai do Antigo Testamento e vai lá para o Novo Testamento, todas as menções, né, no Novo Testamento que fala da educação de filhos, nos dão uma conotação totalmente diferente dessa vara literal que o pessoal insiste em se apegar a ela, né? Paulo mesmo falou, né, quando ele foi lá visitar o povo que estava errando, pecando, ele falou assim, vocês querem que eu vou aí? Como, né? É muito melhor eu ensinar vocês e corrigir vocês com o espírito de brandura. Esse é o melhor caminho para a gente educar os nossos filhos. Esse é o jeito que Jesus fazia. E aí eu vou contar um exemplo que aconteceu aqui ontem. E eu fico até emocionada aqui de falar, porque Deus usa muito as minhas filhas para me ensinar. E ontem à noite foi assim também com a Alice. Primeiro, de manhã, ela e a Luísa aqui sempre tem algum conflito ou outro, isso faz parte, né, da rotina, as crianças estão juntas o dia inteiro, então elas brigam. E ela estava brincando, e a Alice às vezes fica cansada mesmo, que a Lulu demanda, a Lulu interrompe muito, porque ela é uma bebê, né, pequena ainda.
e ela quer fazer as coisas individualmente, a Luísa não deixa, e aí, num dado momento, ela estava bem irritada, ela empurrou a Luísa. A Luísa caiu de bumbum no chão, assim, eu vi que não machucou, eu estava no mesmo ambiente, mas assim, um pouco distante. E eu não falei nada. Né? A Luísa veio chorando e tal, mamãe, Lili não quer eu perto, Lili empurrou, e tererei, chorando, eu acolhi a Luísa, eu falei, ô Lulu, que ruim que você caiu, que ruim que a Alice fez isso, mas eu acho que ela tá bem nervosa, porque isso não é o normal dela, né? Ela agiu assim, ela deve estar mal agora, vamos dar um tempinho para ela se acalmar, e depois eu sei que vocês vão consertar isso e vocês vão voltar a brincar. E eu não me dirigi a Alice, eu resisti ao ímpeto, né? Porque muitas vezes a gente quer interferir, a gente quer resolver por eles. E eu sei que ela me ouviu enquanto eu falava com a Luísa, mas eu ainda acolhi, né? Eu falei, né? Eu sei que você não tá tão bem, então vamos deixar a Alice acalmar, que ela vai voltar ao normal e vai voltar a brincar com você. Passou o dia, isso foi de manhã essa cena. E aí, à noite, depois do jantar, a Alice abaixa a cabeça na mesa, fica cabisbaixa, não quer conversar. E eu falei, filha, o que está acontecendo? E ela não respondia, não quero falar, não quero conversar. Eu, amor, né? Eu, todo gentil, ele tentando acessar ela, que ela não é de ficar assim, e ela não quis falar. Aí ela foi escovar o dente, foi deitar, eu orei com ela, eu tenho abençoado minhas filhas todos os dias à noite, isso é um hábito que eu tenho resgatado aqui, de fazer isso de forma bem intencional, mas dessa vez ela não foi muito responsiva à oração, e ela estava ali querendo deitar e ficou. Mas nisso eu vim resolver algumas coisas, tinha que organizar aqui o conteúdo para lá, eu aproveitei que elas foram dormir, isso foi ontem à noite. E aí, com pouco eu estou escutando barulho, né, de alguém remexendo, e volta a Alice, ela acorda, ela levanta e vem, mãe, eu preciso conversar com você. Sabe por que eu estava chateada, porque eu estava emburrada, sem querer conversar? E eu falei, o quê, filha? E ela falou assim, é porque eu agi mal hoje de manhã. Eu maltratei a Lulu. E eu acho que eu sou uma irmã muito ruim. Eu tô chateada comigo mesma. E aí eu fui, abracei ela assim, eu falei, filha, você não é uma menina ruim. Você fez algo ruim. E aí expliquei isso para ela e me veio, né? Acho que o Espírito Santo de Deus trouxe para mim a passagem de Jesus lá com a mulher adulta. Eu falei, deixa eu te contar uma história lá da Bíblia. Que tinha uma mulher que ela fez algo muito errado, e naquela época a lei dizia que ela poderia ser apedrejada. E Jesus estava lá do lado dela quando chegou aqueles homens super enfurecidos, e eles iam fazer o que era certo naquela época. Né? Existia uma lei que autorizava eles a jogarem pedra nela até ela morrer. E aí ela ficou, sério, mãe, sério? E eu acho que até ela mesma se sentia culpada, ela se sentia ruim por ter feito aquilo, ela devia estar cheia de culpa. Mas Jesus, sabe o que ele fez, Alice? Ela, não, ele protegeu ela, ele protegeu de um jeito que foi muito inteligente. E ele falou com ela. Ele falou com as pessoas que estavam ali prontas para tirar a pedra. Aquele que nunca errou, atire a primeira pedra. E aí ela falou, nossa, mãe, Jesus fez isso? Fez. E aí, um a um, foi deixando a pedra ali, a Alice foi contando para ela foi entrando, foi contando de um jeito bem que eu envolvi ela na história. E eu falei, filha, Jesus não julgou aquela mulher. Jesus não condenou aquela mulher e ele não condena você. Ele não vai te castigar, ele não vai te punir. Você não é ruim porque você agiu mal. E Jesus, ele entende que nós falhamos. O que ele falou para aquela mulher? Vai e não peques mais. E é o que eu vou te dizer hoje. Se você percebeu, e que bom que você percebeu, se você se entristeceu porque o Espírito Santo de Deus está aí dentro de você, e você sabe que isso não é legal, que bom, filha, que você está reconhecendo isso. Só não fica se julgando, porque Jesus já pagou todo o preço. Ele já levou todo o castigo sobre ele. Então, aquela mulher não precisou ser castigada e nem você. Foi por isso que eu não te castiguei. Foi por isso que eu não fui lá brigar com você. Eu sabia que era algo que não estava legal dentro de você. E eu acreditei que você ia resolver. E você está resolvendo. Você está aqui confessando para mim, né? E a gente vai orar daqui a pouco. E aí eu orei com ela, a gente se abraçou. Ela ficou leve outra vez. Foi um momento assim, ímpar. E aí eu pergunto, quantas habilidades de vida eu não desenvolvi ali com a Alice? Quantas coisas, né? Eu não pude desenvolver abrindo mão, né? Eu podia me justificar ali, se eu fosse uma mãe ali autoritária e falar, não, você machucou sua irmã mais nova, você merece um castigo, você vai, né, ficar ali num canto, você vai pensar no que você fez, obrigar ela. O que eu ia despertar na Alice se eu usasse qualquer uma dessas estratégias? Desde o castigo físico até o cantinho do pensamento. Porque o cantinho do pensamento, as pessoas
acham que não é castigo, mas ele entra no pacote do castigo, gente, porque é uma imposição. Você obriga a pessoa a ficar ali, ela tem que pensar. Primeiro, além de tudo, né, ensina que pensar é ruim, né, a criança vai achar que pensar é algo péssimo, e tira o foco da lição, do que eu quero ensinar, porque a criança vai ficar ali. Ah, que injusta que meu pai foi, né? Ah, que injusta que minha mãe foi comigo. Ela prefere a minha irmã do que a mim. Então, eu ia provocar nela, talvez, reações que não iam ensinar a lição que eu queria, né, que eu desejava transmitir para ela. Então, o castigo, gente, qualquer tipo de castigo, seja ele o castigo físico, ou castigo restritivo, impositivo, o cantinho do pensamento, tudo que é imposto, né, que a gente vai lá como o Senhor da verdade e faz descer goela abaixo, tira o foco daquilo que eu quero ensinar, tira o foco da mensagem, né, tira o foco das habilidades de vida e eu acabo provocando reações. E aí funciona? Talvez funcionaria. Na hora ali ela pararia de brigar com a Luísa, passaria um dia sem mexer com a irmã, mas esse comportamento ia voltar, porque se eu não estivesse ali olhando, a raiva que ela estava sentindo da irmã ali, ser privilegiada e tal, esse sentimento de disputa que eu estaria alimentando sem nem perceber. Né? A Natália colocando aqui, ela ia pensar também, eu sou ruim, reforçar que ela já estava pensando sozinha. Né? Então, é isso. A pastora Kalinde está aqui, boa noite, pastora. A Alice é mais inteligente emocionalmente que eu, mentira. Obrigada, Jesus. A geração está crescendo muito mais sadia, e é verdade, a gente aprende com eles. Então, gente, se tem alguma justificativa para o castigo físico, né, olha para a Bíblia como um todo, olha para esse gesto que Jesus teve ali. Existia uma lei né, que dizia que sim, vamos bater, vamos castigar, vamos punir, mas ele falou que não. Né? Tem um pastor aí, e eu ouvi essa fala dele, olhe para o seu filho, quando ele errar, pensa que ele está perdido, tão perdido quanto você. Você e ele dependem da graça de Deus. Se você olhar para ele desse jeito, você não vai querer castigá-lo. Você vai olhar para ele com compaixão. Né? Quem aqui que vai pedir uma informação para você e você xinga ele porque ele está perdido? Você não vai ali para dar uma traulitada na cabeça da pessoa. Como assim você está perdido? Não, você acolhe, você instrui, você ensina, você conduz. É isso que a gente precisa fazer com as nossas crianças. Então, a vara, sim, a vara da autoridade, a vara da firmeza, a vara, né, do limite claro, mas não a vara que pune, que constrange, que machuca, que humilha. Essa vara não combina com Jesus que eu creio. Né? Talvez ninguém é obrigado a concordar aqui comigo, eu não estou dizendo, né, querendo me colocar superior a ninguém porque eu acredito nisso, mas é algo que eu tenho experimentado. Eu não preciso usar castigo, nem recompensa, nenhum tipo de estratégia aí, desse locus de controle externo para regular o comportamento das minhas filhas, porque elas têm aprendido os valores, os princípios de uma vida, né, que vale a pena ser vivida, uma vida plena, uma vida que faz sentido, né, e que se importa com o outro, né? Que não olha apenas para as suas próprias necessidades, mas que se preocupa, poxa, eu fiz algo ruim, eu preciso reparar o meu erro, que olha os erros como oportunidade de aprendizado. E aí, nesse diálogo com a Alice, eu fechei assim, eu falei, filha, depois que a gente se abraçou, eu falei, olha, aqui em casa, sempre vai ter espaço para vocês partilharem as vitórias, as conquistas. Eu sempre vou adorar ouvir, né, os seus sucessos, mas eu também vou adorar escutar os seus fracassos, os seus erros, e eu jamais vou te julgar, eu jamais vou te condenar. Eu sei que você vai crescer, eu sei que você vai cometer erros, mas eu quero que você sempre conte comigo. Agora, pense, gente, se eu tivesse punido ela, se eu tratasse o comportamento dela como punição, você acha que ela ia chegar para mim e falar que ela agiu mal? E na hora que ela confessou para mim, ela falou, mãe, mas não foi só hoje. Tem horas que você não está perto de mim, que eu maltrato a Luísa também. Ela trouxe, porque ela confiou em mim como alguém que a ajudaria a resolver aquele problema. Então, isso não tem preço, sabe? Essa conexão que a gente estabelece com o nosso filho. Agora, se a gente parte para a punição, essa conexão, ela acaba. Não tem essa relação de confiança, tem de medo, né? Seu filho vai fazer o que é certo se você estiver por perto e ele vai agir por medo. Né? A Jennifer aqui falando que nunca pensou nas punições dessa forma. Ai, que bom que está fazendo sentido aí. A Kátia, essa live veio para mim. Hoje mesmo já agi mal. Gente, olha, erros são oportunidades de aprendizagem. Você errou, você está fazendo e percebeu que talvez tem um jeito melhor de agir com seu filho.
não se chicoteie, não se puna, mas fala, eu quero agir melhor a partir de amanhã. Eu estou tendo acesso a conhecimento, a entendimento de que existe uma outra forma. Não é porque eu fui criada assim que eu tenho que reproduzir da mesma forma, né? Então, enfim, vara, se for a vara da autoridade, ok. Se for a vara do limite, sim, né? Mas não a vara da punição, a vara do castigo, porque o Jesus que eu creio não é esse Jesus que condena ninguém. Então, não retenha a vara, não retenha, não. Eu não estou aqui tirando, né, esse princípio lá de Provérbios, que ele é fundamental, no sentido que nós precisamos ser pais equilibrados, porque tem hoje em dia, assim, muitos pais permissivos, né, que não corrigem os filhos, que não conduzem eles ali de forma próxima, conectada, que deixa a Deus dará, e a gente está lesando, né, o desenvolvimento deles, a gente está sendo omisso, negligente, e não é isso que Deus quer, a gente precisa, né? Aqui, a Bíblia fala que você, usando a vara, você vai livrar o filho da morte, mas você pode usar a vara com brandura, né? A vara que ensina, que delimita, não aquela vara que machuca, tá? E aí, como eu disse, lá no Novo Testamento, tem vários textos que falam sobre educação de filhos também, e tem várias orientações, né? Lá em Efésios 6 fala, não provoqueis a ira os vossos filhos, criai-os na doutrina, na admoestação do Senhor, na palavra, no ensino, na conversa, né? Vós pais, não irritei os vossos filhos para que eles não percam o ânimo. Será que a gente tem agido tão duro, né? A gente tem sido tão opressores dentro de casa que a gente está tirando o ânimo dos nossos filhos, né? Então a gente precisa olhar para nós e pensar, né? E talvez essa mensagem, esse compartilhar meu está trazendo estranhamento para você, eu te desafio, pede direção de Deus, se isso te incomodou aí, talvez você está aí ainda defendendo a vara, não, o castigo é importante de vez em quando, e tem hora que não tem jeito, é só a palmada que resolve. Eu vou te fazer um desafio, toda vez que você pensar em bater no seu filho, pede a Deus, ora antes, vai lá e pede direção de Deus. Eu duvido que depois que você orar e pedir direção de Deus, você vai usar o castigo, ou vai usar, né, a palmada, ou qualquer outro artifício aí punitivo. Porque eu sei que o Espírito Santo de Deus vai te dar novas estratégias, né, para você se conectar com o seu filho e conduzi-lo de uma forma próxima, né, de uma forma leve e respeitosa, né. Então, é isso. Não sei se fez sentido aí para vocês. A Clarice aqui, muito lindo nos dar conta da sensibilidade das crianças, que acabamos perdendo com os anos, né? É verdade, a gente tem que resgatar enquanto é tempo, né? Daqui a pouco eles estão aí, e que marcas eles vão levar, né? Será que eles vão ter que sobreviver à infância que tiveram, ou eles vão desenvolver em todo o seu potencial, e você vai ser um cooperador de Deus nessa missão? Eu entendo que nosso papel é de uma extrema importância, né? De cooperar para que eles sejam quem Deus os chamou para ser. E aí, gente, nosso tempo aqui, ai meu Deus, eu falo demais. Eu nem cheguei na recompensa ainda, mas eu me propus a falar, então eu vou continuar para a gente pelo menos passear pela recompensa, mesmo que eu faça uma outra live depois para aprofundar, porque como eu disse, a recompensa, gente, ela é um regulador externo também, né? Do mesmo jeito que o castigo inibe o mau comportamento ali, pelo medo, a criança não quer a punição, a recompensa, que muitas vezes, né? Cadê a enquete, Nath, que fala aí da recompensa? A maioria das pessoas, o que você acha da recompensa? A recompensa motiva o seu filho? Em disparado, as pessoas, sim, a recompensa é ótimo, né? O que você acha do quadro de incentivo, aqueles quadros de estrelinha, que é uma estratégia muito utilizada, né? Para educar as crianças, olha lá, 88% das crianças não, dos adultos que responderam a enquete aí dos pais, acham que as recompensas são fatores motivadores. Então, é uma coisa boa de ser utilizada para educar as crianças. Né, o quadro de recompensa, 74% acham uma ótima estratégia de ferramenta. E aí, gente, eu vou ter que dar uma má notícia para vocês aí, que são fãs das recompensas, porque elas também não ensinam habilidades de vida a longo prazo para os nossos filhos. E às vezes podem ter até um efeito rebote, ensinar coisas que a gente não quer para eles. Como assim, Nina? Vou falar. Primeiro, que elas não motivam. A longo prazo, a recompensa não motiva.
Não sei se vocês aí já experimentaram fazer um quadrinho de recompensa. Na primeira semana, a maravilha. As crianças estão lá motivadérrimas para ganhar estrelinha, para ganhar o ok, a carinha feliz. Passa o tempo, gente, aquilo perde sentido, perde o valor para elas. Né? Então, não é uma estratégia que se sustenta. Né? E a gente vai precisar cada vez mais, para ficar interessante, ficar pensando qual que é o prêmio dessa vez. E aí, se o prêmio não for legal bastante, a criança simplesmente, não quero fazer. Né? Nos livros que eu já publiquei, eu tenho 3 livros, gente. Tem o Entre Nós, o Conectando Pais e Filhos, Educando Filhos para a Vida. E eu falo, junto com a Mariana Boschi, sobre esse tema exaustivamente, assim, das punições e recompensas. Então, tem um capítulo que a gente fala da punição e da recompensa como 2 lados de uma mesma moeda. Por quê? Porque, na verdade, gente, é o adulto ali usando essas 2 estratégias para manipular o comportamento da criança. No fundo, né, o que a gente está querendo fazer ali com o prêmio, com o bônus, com a estrelinha, a carinha feliz, é manipular aquela criança para ela agir do jeito que a gente quer, para ela fazer o que a gente quer. E aí, a curto prazo, é uma maravilha. Primeira semana, quem se organizar o quarto todos os dias ganha um prêmio no fim de semana. A criança vai lá toda feliz, eu vou ganhar, sei lá, um sorvete. E aí? E quando o sorvete já não for mais interessante, já ficar normal? E quando não tiver o prêmio, será que ela vai arrumar o quarto sem nenhum fator externo ali para motivá-lo? Então, inclusive, tem um autor, ele fala disso no contexto de empresas mesmo, é o Daniel Pink. Ele fala motivação 3.0. Ele tem várias pesquisas, vários estudos que mostram que essa estratégia que muitas empresas também usam, né, da meta, do prêmio, dessa remuneração variável, tem um efeito de curtíssimo prazo, né? O que engaja as pessoas? E aí ele fala que as recompensas, então, elas minam o prazer da atividade, né? O prazer natural que as pessoas têm por fazer algo. Como assim? Né? Como assim não motiva? Ela motiva ali a curto prazo, mas eles fizeram uma pesquisa, inclusive, como eu disse, ela também é um fator de manipulação, né? No fundo, a gente não está ensinando nada a longo prazo. E esse autor, Daniel Pink, ele fala, né, que a recompensa, o prêmio, ele coloca um fardo na tarefa que talvez eu teria um prazer natural em cumpri-la. Por exemplo, a arrumação do quarto ali com as crianças, né? A Alice, ela tem uma satisfação, gente, de arrumar o quarto, e a primeira coisa que ela faz depois do café da manhã é arrumar o quarto. E ela sente um prazer em ter o quarto organizado. O que aconteceria se eu barganhasse isso dela? Porque foi uma construção também, né? Por muito tempo, eu chamei ela quando ela era pequenininha, eu dei conta de suportar a coxa torta várias vezes, até ela aprender a arrumar a cama, mas eu nunca coloquei um quadrinho assim, quem deixar o quarto arrumado, ou arrumar a cama todos os dias, eu nunca barganhei isso, né, com um prêmio, com um bônus, com um quadrinho de incentivo. Se eu colocasse um quadro de incentivo com, né, o objetivo de ensiná-la a arrumar a cama, eu estaria colocando um fardo naquela tarefa. E aí, aquilo que seria naturalmente, né, algo bom de se fazer, gente, arrumar a cama, não dá uma satisfação? Tem até um livro aí, Arrume a Sua Cama, a primeira coisa do seu dia. Ela perderia, porque ela ficaria tão focada ali no que ela receberia em troca, ou, né, na carinha, ou no bônus, e aquilo ali acaba sendo um fardo ao longo prazo. Porque, e aí, no dia que eu não conseguir? E no dia que não der? Então, a gente tira aquilo que é natural. A cooperação, gente, tem que ser algo naturalmente bom. Seu filho tem que cooperar em casa, não porque ele vai ganhar algo em troca. Não, essa motivação, ela é igual, né, ela é muito volátil, essa motivação que o quadro de recompensas, que o quadro de incentivo traz. Então, não recomendo, a longo prazo não desenvolve habilidade de vida, e pelo contrário, pode ensinar as crianças a barganhar e a manipular também. Quem nunca viu que as crianças, eu só vou brincar com você se você fizer aquilo. Onde que eles estão aprendendo isso, gente? Quem aqui já viu uma criança? Você não é meu amigo mais. Vocês, eles fazem chantagem. E é porque eles aprendem dentro de casa. Porque, querendo ou não, a gente está ali chantageando eles. Olha, tira uma nota boa, porque aí você vai poder ter um aumento na mesada. É tudo se, condições. Não. Vamos estudar e vão, né? A mesada não pode estar atrelada. Eu sou super a favor da mesada, mas a mesada não pode estar atrelada a algum comportamento, porque aí ele vai querer agir bem, ele vai querer estudar ou tirar nota boa por causa do dinheiro.
E, na verdade, ele tem que estudar, ele tem que aprender, porque ele sabe que aquilo é importante para a vida dele. E aí eu estou construindo um valor, né? Do estudo, do comprometimento, da responsabilidade. Dá mais trabalho? Dá. É um processo? É a longo prazo? É. Mas ele vai levar isso para a vida dele, né? Se a gente está pensando em prepará-los para o futuro, né? Para eles viverem uma vida plena, a gente precisa abrir mão dessas estratégias imediatistas, né? Então, por mais que, às vezes, as pessoas falam, mas, Nina, a recompensa para mim é um jeito de fazer o negócio funcionar, que não, né, eu não vou castigar, não vou punir, eu não estou julgando quem usa, eu sei que quem faz o quadrinho, a professora usa muito em sala de aula, está focada nisso, em estimular mesmo as crianças, a intenção é das melhores, mas tem estudos da neurociência que comprovam isso, né? Fizeram um estudo com a criança lá, elas gostavam de montar um quebra-cabeça na escola. Aí ofereceram um prêmio para um grupo, dividiram esse grupo de crianças que sempre montava aquele brinquedo, e o grupo que recebeu o prêmio, né, que sabia que eles teriam uma recompensa para brincar com aquilo, com o tempo eles largaram, porque perdeu o interesse, eles tinham obrigação de fazer para poder ganhar o prêmio. Fica pesado, sem querer a gente coloca um fardo aí que é desnecessário e não ensina nada. Então, as crianças têm que fazer o que precisa ser feito pelo prazer natural de fazer o que é bom, de fazer o que é certo. Tá? E outra coisa, experimenta aí, gente, oferecer um dinheiro aí para o seu filho lavar uma louça, e eu duvido que ele vai lavar essa louça depois sem nenhum bônus. Ele vai falar, não. Né? Então, assim, cria um ciclo de negociação, de manipulação que não vale a pena. Então, se você usou aí, pense uma outra forma, e eu também vou, acho que a próxima live a gente vai conversar um pouquinho sobre o que fazer então, né? No lugar da punição, já que a punição não dá certo e a recompensa também não, o que eu faço no lugar? Essa é a pergunta que vem em seguida. Mas a gente tem muitas ferramentas aí para construir rotinas, para construir acordos, né? Tem a reunião de família que eu posso ensinar vocês a fazerem também, que essas regras, essa estrutura do dia a dia aí, você não precisa ficar barganhando com seu filho, né? Ou punindo porque ele não fez, mas dá para construir, né? Uma relação de parceria. A família tem que ser um time, uma equipe em que todos, né, se beneficiam aí dessa relação de um ajudar o outro. Então, é um pouco por aí. E aí é isso, gente. Tem alguma pergunta em relação às recompensas? Tem alguém aqui, o Arlencres Trindade. Não sou de bater, mas grito muito. Tem uma live da semana passada, Arlencres. Está aí, está gravada no YouTube, está no IGTV do Instagram também, falando especificamente sobre o grito. E como eliminar esse hábito, né? A gente tem que olhar muito para a gente, porque às vezes o grito é porque a gente não está cuidando de nós também, a gente está cheio de necessidades, às vezes não atendidas ali dentro, cheio de frustrações do dia a dia, a gente vai acumulando e sem querer a gente acaba explodindo com quem a gente mais ama, né, que é os nossos filhos. E o grito também tem efeitos muito ruins, né, para o cérebro da criança. Tem estudos que mostram que equivale a bater, tá, porque causa medo, eleva o nível de cortisol, acelera o batimento cardíaco, e isso regularmente acaba prejudicando o desenvolvimento da criança. Nosso papo por hoje eu acho que rendeu bastante, falei muito. Espero que tenha contribuído aí para esclarecer alguns pontos. Eu sei que é um assunto que mexe com a nossa estrutura mesmo, com aquilo que a gente aprendeu, com aquilo que a gente às vezes faz com a melhor das intenções, né? Não é para trazer culpa, não é para dormir culpado, mas é pensando como eu posso fazer diferente amanhã. Então, né, a gente tem que ser proativo, a gente tem que pensar. Às vezes tem um comportamento do seu filho que está aí se repetindo, tenta olhar para ele com mais profundidade, por que ele está agindo dessa forma? Como que eu posso lidar com isso de uma maneira diferente? Como que eu posso atender talvez uma necessidade que está por trás? Né? A Elbani está aqui, como estimular a cooperação? A Elbani tem uma ferramenta que é incrível, assim, para poder construir essa cooperação dentro de casa, a gente sair desse ciclo aí de faz, se não fizer, pune, ou então eu tenho que dar alguma coisa em troca para movimentar os meus filhos, que eles simplesmente não querem colaborar. A ferramenta que eu gosto muito é a reunião de família. As crianças, a partir de 4 anos, 5 anos de idade, já conseguem participar. Né? As menores, a gente vai ter que ir pelo exemplo mesmo. Né? Eu não posso esperar que a Luísa, a gente vai fazer, vai limpar, vai organizar tudo, eu tenho que fazer junto com ela. Eu envolvo, caiu o brinquedo, sujou, derramou, vou fazer junto.
Mas os maiores, a gente pode construir essas regras. A reunião de família leva uma pauta, leva um problema a ser resolvido, e todos dão sugestões, escolhe uma ferramenta. Depois eu posso fazer uma live exclusiva sobre isso também, para a gente pensar em coisas que vão solucionar o problema, né? E aí as crianças, elas vão construir isso junto com o adulto. Porque muitas vezes a gente assume esse lugar de que eu tenho que resolver o problema da cooperação dos meus filhos. Não. Joga isso na mesa, num momento leve, que está todo mundo tranquilo, conversa, olha, estou sobrecarregada nisso e nisso, a gente precisa dividir tal tarefa. O que vocês acham? Vocês querem sugerir um rodízio? Nós vamos sortear uma caixinha, cada dia um faz uma coisa, a gente vai fazer uma tabela, deixa eles darem ideia, dá sugestões também, todos falam, todos escutam, e juntos vocês escolhem uma ou duas ferramentas aí para praticar durante a semana. Se não funcionou, volta, reúne de novo, mas é uma construção, né? E ser modelo, né? Faça aquilo para os seus filhos que você quer que eles façam, né? Às vezes a gente está ali só reclamando e quer que eles cooperem. Se a gente está reclamando o dia inteiro, se a gente está dando bronca, seu irmão o dia inteiro, a gente está causando reatividade neles. Então, a gente tem que olhar no olho, né? Tem ferramentas da comunicação também de como a gente expressar a nossa necessidade sem atacar o outro e estimular essa compaixão de volta, né? Porque os nossos filhos percebam, olha, minha mãe está sentindo falta disso, para ela isso é importante, então eu quero ajudá-la. A gente ativar esse senso de cooperação neles, porque eles têm isso. Né? Desde pequenininho, você fala, às vezes eu estou precisando que a Luísa venha fazer alguma coisa, Lulu, me ajuda, me ajuda. Ela para o que ela está fazendo para me ajudar. Eles têm um senso de cooperação natural aí, que a gente precisa só reacender. E às vezes a gente está ali com o nosso dia a dia desgastado, apenas tolindo isso, né? Acaba estimulando a reação ao invés da cooperação. Então é isso, gente. Eu queria agradecer quem permaneceu comigo até aqui. Essa live ela vai ficar gravada, tanto no YouTube quanto no IGTV também. Depois, se lembrar de alguém, né? Eu comecei a produzir conteúdo aí para as famílias cristãs tem pouco tempo. Então, quero muito alcançar outros lares, outras pessoas. Se fez sentido para você, depois compartilha, marca alguém nos comentários, às vezes uma postagem que faz sentido. Isso me ajuda a levar esse trabalho adiante. E obrigada por estarem aqui até agora, tarde da noite já. Aproveita agora o finalzinho de noite para curtir as crias de vocês, se estiverem acordados ainda. Valclécia, meio próximo tema, sobre como construir essa relação, muito esclarecedora. E tem o vídeo também, Meu Filho Não Coopera, verdade, tem um vídeo só sobre isso, um vídeo de meia hora aí, com algumas dicas bem práticas sobre cooperação, viu, Ailton? É isso, gente, obrigada. Ficaria aqui mais tempo conversando com vocês, mas o dever nos chama, né? Beijo, boa noite para todo mundo, bom fim de semana.